Olá, queridos amigos e ouvintes, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, este canal é um canal de reflexões sobre as mensagens de Jesus Cristo. E nessa primeira série de vídeos, estamos buscando resgatar e refletir sobre os fundamentos do cristianismo. Seja bem-vindo, não esqueça de curtir, de compartilhar e também de deixar a sua reflexão sobre o tema que iremos meditar nesse dia, nesse vídeo, aqui nas mensagens, nos comentários abaixo. Será uma honra poder compartilhar e ter o compartilhamento do conhecimento de vocês também aqui nos nossos comentários. O texto que nós iremos usar para a reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de João. Capítulo 8 do Evangelho de João, e nós iremos ler do versículo 1 até ao verso 11. Tudo bem? Vamos lá então para a reflexão da palavra do nosso Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Queridos amigos, gostaria de lhes convidar nesse instante para fazermos uma oração por reflexão acerca da palavra do nosso Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesta hora, Senhor, imploramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos iluminar, Senhor, acerca desse texto das Sagradas Escrituras, o qual acabamos de ler. Que o Senhor venha nos inspirar, nos ensinar e nos instruir, Senhor, pois necessitamos e queremos aprender
mais de ti. Todas essas bênçãos lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e lhe agradecemos, pois cremos na vitória. Amém. Queridos amigos, no vídeo de hoje, eu gostaria de refletir com vocês acerca de um dos princípios do cristianismo que nós, como cristãos, muitas das vezes nos tornamos aflitos, constrangidos e até mesmo acuados por conta de nos esquecermos deste fundamento da mensagem cristã. E o tema que eu gostaria de abordar acerca desse texto que nós acabamos de ler é: Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Jesus Cristo tem o poder para perdoar os pecados. Jesus Cristo tem poder para nos perdoar e para perdoar os nossos pecados. E eu gostaria de fazer a reflexão aqui, começar a nossa reflexão comentando que perdoar e ser perdoado não é sinônimo de amnésia, não é sinônimo de esquecimento. No texto das Sagradas Escrituras que nós acabamos de ler, alguns religiosos procurando, antes de acusar a mulher, antes de acusar o pecador, eles buscavam motivos para acusar o próprio mestre. Eles não se continham, eles não se regozijavam como a multidão com a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo os incomodava, porque Jesus Cristo ia de modo simples e objetivo expondo toda a hipocrisia humana, expondo que todos nós, até mesmo aqueles mais religiosos e mesmo aqueles mais separados, Jesus dizia que eram pecadores. A mensagem de Cristo, apontava os erros, inclusive dos religiosos. E isto era motivo que de sobra para deixá-los incomodados, não no bom sentido, mas incomodados com Jesus e com a mensagem de Jesus Cristo. E eles trouxeram, segundo o texto, uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Eles dizem: olha só, Jesus Cristo, olha só, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério e, segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Talvez as pessoas mais contemporâneas usem, e achem aqui um outro motivo além da discussão central desse texto. Também pode enquadrar-se dentro da hipocrisia religiosa. E aí não estou apontando, estou fazendo uma autocrítica, como dizem nas atualidades, porque eu sou cristão e eu sou religioso. Mas a gente pode analisar também uma característica daquela sociedade e que ainda é intrínseca, que ainda é muito forte nos dias atuais, dentre os religiosos, que é a cultura do machismo, a cultura que alguns usam de modo inapropriado alguns textos da Sagrada Escritura para distorcer os fundamentos da fé cristã. Perante Deus, todos são iguais. Todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio exatamente para corrigir esta questão. Deus, olhando para a terra, não vendo nenhum justo que pudesse livrar a humanidade, que pudesse salvar a humanidade, que pudesse expiar os pecados da humanidade ou expiar a si próprio, Deus enviou seu Filho
primogênito, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna. Então, voltando para o ponto central, Jesus Cristo perdoa pecados. E às vezes nós somos afligidos por nos esquecermos deste fundamento. Diz as Sagradas Escrituras que enquanto os religiosos acusavam aquela mulher, o mestre escrevia com o dedo na areia. Não vamos aqui especular o que Jesus Cristo escrevia sobre a areia. Há muitas especulações, mas não cabe a mim, entrar no mérito das especulações. Nós estamos aqui para refletir sobre a mensagem, sobre o fundamento e a mensagem clara que é exposta neste texto. Jesus Cristo olhou para aqueles religiosos que se achavam separados e diz: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Talvez esse texto tenha sido suficiente para que aqueles acusadores saíssem um por um de diante da presença do mestre e daquela mulher que fora pega em flagrante adultério. Mas nós sabemos que Jesus Cristo foi claro: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, mas o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Nos purificar, nos lavar, nos redimir, não significa que é apagado diante da memória dos homens aquilo que nós fizemos. O apóstolo Paulo, quando Saulo perseguia os cristãos, depois que ele foi convertido, teve um encontro com o mestre e passou de perseguidor a proclamador do evangelho de Jesus Cristo, muitos dentro da igreja que outrora tinha observado a perseguição que Paulo tinha feito à igreja, não conseguiam entender e não conseguiam e não aceitavam Paulo como um pregador, como um servo de Cristo e alguém que pregava a palavra de Deus. Mas Paulo tinha a consciência plena de que, embora ele tinha feito todas aquelas atrocidades contra o povo de Deus, contra os cristãos, Jesus Cristo o perdoava de todos os pecados. O que ele fez, e as consequências daqueles atos o perseguiram e o perseguiriam durante toda a vida. Mas o poder de Jesus Cristo era superior a qualquer tipo de ação que ele pudesse ter feito no passado, a ponto de ele ter a paz e a ciência plena de que o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todos os pecados. Na epístola, eu gostaria de ler aqui com vocês, de Tito, capítulo 3, do verso 2 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos. Ou seja, não sejam criadores de polêmicas, mas sejamos sensatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos
e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Somos justificados por Jesus Cristo. Somos justificados, ou seja, quando Deus olha para nós, Ele não vê aquilo que nós cometemos, mas Ele vê o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo se fez maldito por nós. Porque diz as Sagradas Escrituras, maldito aquele que for pregado no madeiro. Olha só que palavra maravilhosa. No caso da mulher adúltera, Jesus Cristo conclui o texto dizendo a seguinte palavra: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O fato de sermos perdoados por Jesus Cristo e justificados é motivo de alegria, mas também não podemos nos esquecer que não é razão para continuarmos nos nossos erros. Porque lá em 1 João, agora vamos sair do Evangelho de João e vamos para 1 João. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. E nós vamos do verso 7 ao 9. 1 João, capítulo 1, do verso 7 ao 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados e queridos irmãos, para não ficar muito longo o vídeo, eu gostaria de concluir por aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, é fiel e justo e tem poder para nos purificar, nos justificar de todos os pecados, assim como Ele fez com a mulher adúltera, fazendo com que todos os acusadores saíssem e deixassem aquela mulher em paz. Jesus Cristo faz o mesmo nos dias atuais, nos livrando das acusações do acusador, nos livrando das acusações não somente do inimigo, mas dos nossos acusadores. Então tenham a certeza, Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Essa é a mensagem que eu gostaria de refletir aqui com vocês no nosso vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar e de comentar e deixar a sua opinião aqui nos comentários abaixo. Será uma honra enorme
poder apreciar a sua opinião sobre esse tema. E a pedidos, no vídeo de hoje eu coloquei uma trilha de fundo para não pegar uma música ou uma melodia qualquer. Eu especialmente compus uma trilha sonora para que vocês pudessem apreciar durante o nosso texto de hoje. Então não se esqueçam de deixar o seu like, é muito importante para nós, e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe a todos. Paz.